Entendendo a Bíblia em boa companhia. Quem avisa, quem avisa nem sempre é o amigo, nem sempre é o inimigo. Vemos que muitas vezes quando o inimigo avisa, ele está na verdade te ameaçando. Vemos que quando o amigo te avisa, muitas vezes cheio de boas intenções, o inferno também está cheio. Mas também nós temos que atentar, porque existem sinais, maravilhas. Estamos diante de semáforos que nos advertem, de outdoors que falam sobre epidemias e seus cuidados, os noticiários, a TV, todos querem advertir. Nem todos têm a perfeita noção nem a informação, porque a história se constrói no futuro, a história se constrói no presente, e do passado sabemos, mas o presente estamos construindo e o futuro só Deus sabe, a Deus pertence. Por isso vamos orar. Senhor Deus, tu que sabes todas as coisas, o fim desde o princípio, alimenta-nos com a tua sabedoria. Permite que nós atendamos aos teus conselhos, às tuas advertências e sejamos assim seus filhos abençoados e não abandonados pela falta de atendimento aos seus conselhos. Abençoa todos que estão participando com as ricas bênçãos do teu amor, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus nos traz inúmeras advertências. Não foi assim lá no Éden. Não se aproximem no fruto, não toquem no fruto, não coma do fruto, certamente morrerás. Não prove do fruto do conhecimento do mal. Mas a teimosia faz com que as pessoas não sigam a advertência. Vai seguindo a história e vamos passar pelo Egito. 10 maravilhas foram apresentadas a Faraó. Deus mostrou a ele o seu poder e a quem deveria adorar. E qual foi a resposta de Faraó? Quem é esse Deus? Não conheço esse Deus. Perdeu o próprio filho, pois tentou seguir na sua sina desvairada, seguindo os conselhos dos seus sábios, que seguiam os conselhos de deuses de pau e pedra. Faziam sinais e maravilhas também, mas não prosseguiam no conselho do Senhor. Maravilhas que encantam como fruto proibido, como os conselhos dos que seguem demônios fazendo milagres no dia a dia de hoje, nós temos aos montões. Mas a palavra de Deus é seguida por quem sabe, por quem tem sabedoria, porque aquele que é sábio ouve os conselhos. Veja bem, depois do Egito, ainda houveram vários reinos, e o Senhor é quem comanda, Deus é quem comanda a história desse mundo, porque Ele é o dono do mundo. Ele é quem se assenta no domo da terra, na redondeza, acima da redondeza da terra. De lá Ele contempla a história. Veja Isaías capítulo 40, verso 22, que leio. Leio também o 21. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isto mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Os fundamentos da terra, o que tem lá? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Esse é o nosso Deus, sabe todas as coisas. Ele sabe porque está acima do conhecimento da sabedoria, porque Ele é a própria sabedoria. Ele fez todas as coisas, conhece o nosso íntimo. Entreteceste-me no ventre da minha mãe, diz o salmista. Sabe, portanto, tudo sobre todos e sobre todas as coisas. E diz mais lá em Isaías, também nós vamos ler o verso de Isaías que nos alerta para essa sabedoria imensa de Deus, onde ele faz advertência a um povo rebelde, um povo que não estava atendendo, é o povo de Judá. Israel já tinha abandonado os caminhos do Senhor, já estava em completa destruição. Já 735 anos antes de Cristo, Israel representava ainda uma ameaça para Judá. Mas Deus disse que isso iria passar, e passou. Depois, outros reinos, a Assíria se assenhorou do povo de Judá. Por quê? Porque os conselhos não foram ouvidos. Depois, a ameaça de Babilônia era uma ameaça muito futura. Isaías não tinha como prever aquela situação, porque a Babilônia não representava perigo para a Síria com seu exército fabuloso, com seu crescimento exponencial. Mesmo assim, aquele reino que foi derrotado inúmeras vezes pela Síria, a Babilônia, foi alvo da profecia, da advertência de Deus que ela subiria. E depois ele chama Nabucodonosor, aquele
que eu enviei, aquele que eu comando. Portanto, Nabucodonosor ergue Babilônia, que passa a dominar. Mas a advertência de Isaías, séculos antes, foi também uma advertência para a Babilônia. Que Babilônia? A Babilônia que tinha jardins suspensos, que tinha maravilhas, que tinha reinos sobre todas as partes do mundo. E para cada parte do mundo tinha construído um altar de idolatria, abandonando assim os conselhos de Deus. Tinha inúmeros altares públicos onde se fazia adoração aos deuses de terras longínquas. Mas o Deus que estabeleceu Nabucodonosor, esse estava sendo esquecido. Mais uma vez, os reclamos de Deus, a advertência vem para um povo rebelde. A confusão religiosa, as inúmeras ideias sobre Deus já estavam dissipadas. A afeição de Deus já não era mais aquele Deus de amor e de justiça. Era mais um. Não pode Deus ser mais um na sua vida e na minha. Nós temos que elegê-lo, aquele que tudo faz, que tudo fez, que me fez e me faz um filho seu. Veja, lá em Isaías, nós temos as advertências trazidas aos diferentes profetas. Por Isaías, a diferentes reinos. Isaías capítulo 1, no verso 1, nós vemos a visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Portanto, aqui ele está referindo aos reinos do seu povo, Israel, que havia se sobrado, e Judá, que estava num momento de decisão. E a advertência veio para aquela nação que a Bíblia chama de nação rebelde. Ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. E depois ele diz que o Senhor ofereceu os sinais no alto dos céus ou embaixo da terra. Céus, terra, escutem. Você está na terra, escute. Depois ele trouxe lá em capítulo 2, também no verso 1. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Então, no verso 1, nós temos Judá e Jerusalém como alvos da mensagem de Deus. Foi isso que Isaías, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Nós estamos nos últimos dias, essas profecias têm mais de uma aplicação. Se aplicam a 730 anos antes de Cristo, se aplicam também à vinda do nosso Salvador e Redentor na terra, Jesus Cristo. Mas a volta de Jesus é pronunciada também por essas profecias. Estamos vivendo exatamente na perversidade daqueles povos antigos, na perversidade da confusão religiosa, muitas religiões, muitas ideias, muitas advertências. Algumas dão sinal de perigo, mas não alertam o suficiente. O perigo é derradeiro no precipício. Capítulo 13 de Isaías, verso 1. A advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Isaías viveu muito tempo antes do reino da Babilônia, mas Deus já mandava seu aviso. Deus avisa antes do perigo acontecer. Deus avisa antes do pecado, antes da confusão. Ele traz luz. E aconselha que deles compre o ouro perfeito, o óleo, o azeite, para que possamos compreender o colírio. São conselhos da Bíblia para os nossos tempos. Apocalipse capítulo 3, versos 19 e 20. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está à sua porta e bate. Você está ouvindo o chamado de Deus? Está ouvindo as advertências que ele traz na sua santa palavra? Você tem estudado a palavra de Deus e compreendido quais são as advertências que ele tem? Filho meu, dá-me teu coração. Reprisando, Isaías capítulo 10, versos 5 a 34, são os juízos contra a Assíria. Depois do capítulo 14, versos 24 a 27, ele reitera o plano de destruir a Assíria. Deus iria destruir a Síria porque eles estavam se desviando, eles estavam se transformando numa grande maldição para o mundo, esfoliavam vivas as pessoas e cada vez mais sacrificavam os próprios filhos a ídolos. Isso tudo trouxe nojo de Deus contra o pecado. Por quê? Porque o pecado é justamente aquele que roubou os seus queridos anjos dos céus. Não só a terça parte dos anjos, como o anjo que tinha portador de luz, Lúcifer, se perdeu por causa do pecado. As advertências de Jesus Cristo não foram ouvidas e esse anjo caiu.
também temos que, além desse 1/3 de anjos e do próprio Lúcifer, Deus sente também a perda de Adão e de Eva, de Abel, a quem o mal matou. Profetas, Sodoma, Gomorra, quantos lugares foram perdidos no reino de Deus? O universo assistiu horrorizado o martírio do próprio Filho de Deus, foi crucificado. Quanto mais Deus tem que enojar o pecado. Você que segue, não dê espaço para motivos para o sofrimento daquele que te ama. Honrando e amando a Deus, nós deixaremos então de estarmos diante de um outro juízo. Nós estamos diante do olhar de Deus. Qual é a próxima perda que vai ferir o coração de Deus? Eu? Você? Estaremos perdidos por não ouvirmos a voz de Deus? Com certeza não. Nós ouvimos, vemos e atendemos. Por isso você está ouvindo, entendendo a Bíblia em boa companhia. Curta, compartilhe, mas não perca 5 minutos do Entende. Foi ao ar agora há pouco. E logo mais, crede em seus profetas. Diariamente com você, mensagens de grande valor para a sua vida, para que você seja próspero e feliz conforme os planos de Deus. Que Deus siga te abençoando muito.